Aleluia. Aleluia. Eu nasci para te adorar. Vamos lá, amados. Eu fui feito para te amar. Eu nasci para te adorar. Eu fui feito pra te amar, pois tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci pra te adorar, pois tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Cadê sua mão? Eu nasci pra te adorar. Eu fui feito pra te amar. Pra te amar, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Eu fui feito pra te amar, pois tu és Senhor, pois tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci pra te adorar, pois tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci pra te adorar. Pai, nós reconhecemos a Tua presença aqui. E nesse momento levantamos esse clamor em favor dos Teus filhinhos, que se aproxima de Ti, ó Deus, com seus corações quebrantados, com seus corações abertos, ó Deus, para receber de Ti o milagre. E na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos agora contra toda força negativa, toda força diabólica, opressão, mentira do diabo que oprime a mente e as emoções destas vidas. Eu quebro agora em nome de Jesus, e essas vidas sejam livres para receber de Ti agora o poder, a graça e a unção do Teu Espírito. Nós liberamos agora vitória, Pai, vitória na vida emocional, financeira, familiar. Ó Deus, em nome de Jesus, vai operando sobre estas vidas, ó Deus. Vai tocando agora, vai restaurando com Teu poder, Pai. Ó Deus, nós liberamos vitória no nome de Jesus. Receba a vitória agora, receba a vitória agora, receba a vitória no nome de Jesus. Vai recebendo, o poder do Senhor é liberado sobre a sua vida. Receba a vitória, receba o poder do Senhor sobre a sua vida. Oh, Shebaralabalaia, Shebaquitalalabaralabaralaba, Sheba. Ó Espírito Santo, libera, Senhor, esta presença que quebra o jugo, a unção que quebra o jugo, Pai. E babalabalaba, sheba kitalamaralama, shebaralamandoia, bahalabaraba, shibacaias. O relemiquita lamando, relemiqui baralamaralabaralamayas. Receba você aí na igreja. Vai adorando, igreja, vai adorando. Seja renovado, seja fortalecido. Receba a unção do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sheba kitalalamando, relemiquita lamayas. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó baralabaralabaralabarabashiba kitalamandaralamaralamalaya. Santo Espírito, mova-se em mim. vem, Senhor, Vem mudar a minha vida. Espírito, mova-se em mim. Espírito, mova-se
Nós queremos a presença de Deus, irmãos. Pedir ao Espírito Santo que cada encontro seja um encontro verdadeiro com Ele. Cada vez que a gente está na casa dEle, a gente realmente seja tocado pelo poder e seja transformado pelo poder do Senhor Jesus. E é o que nós queremos, estamos pedindo ao Espírito Santo para fazer assim, para transformar-nos, nos abençoar e também receber nossa adoração. Aleluia. Então cante de coração. Santo Espírito, mova-se em mim, vem mudar a minha vida. Espírito, mova-se em mim. Espírito, mova-se em mim. Só vocês um pouquinho. Santo Espírito, mova-se em mim, vem mudar a minha vida. Vem mudar, Espírito, mova-se. Que essa noite seja uma noite cheia do Teu Espírito Santo. Espírito, mova-se em mim. Mais uma vez. Santo Espírito, mova-se em mim, Senhor, vem mudar a minha vida. Vem mudar, Senhor. Espírito, mova-se em mim. Aleluia. Espírito, mova-se em mim. Espírito, mova-se em mim. Começa a falar com o nosso grande Deus. Continua agora falando, orando por você, orando pelos seus irmãos que estão ao seu lado agora, de mãos dadas. Vamos orar pelos nossos irmãos, irmãos. Estamos diante de Ti, Senhor, pedindo Teu amor. Vem transformar o coração daquele que Te ama. Diante dos Teus olhos, Senhor, estamos todos aqui para Te adorar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra as barreiras essa noite, Senhor. Quebra tudo aquilo que vem atrapalhar os Teus filhos, Tuas filhas, ó Deus, de buscar Teu nome, de buscar Tua presença, e que possamos penetrar no Teu reino essa noite com muito mais intensidade, que todas as obras das trevas que vêm contra os Teus filhos saem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, possamos estar livres, ó Deus, para Te adorar. E durante o louvor e durante a palavra, vem nos desamarrar, Senhor, de todo o ataque do inferno, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero conhecer-Te cada dia mais e mais.
está sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais e mais, entrar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, queremos ver muito mais de ti. Louvar-te é o meu desejo, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, Senhor nosso Deus vivo, nós precisamos e queremos conhecer mais o Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Jesus. Oh Senhor Deus, nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, para que a Tua glória, Deus amado, se manifeste em nossas vidas. Esvaziamos-nos de nós mesmos, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja exaltado e o Senhor seja adorado em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh. Vamos cantar essa música no comecinho mais uma vez. Quero conhecer-te. Quero abrir o nosso coração. Quero abrir o meu coração. Abra o seu também para encontrar mais de perto o Senhor. Cada dia mais e mais, em tua
nosso Deus. Fortalece, Senhor, dos pés à cabeça os teus filhos, Senhor. Fortalece, Deus amado, lá dentro de cada um de nós. Que os problemas que temos passado, Senhor, não seja nada perto da glória que o Senhor tem para nós. Fortalece, 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 Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos a Tua presença e sabemos que na Tua presença há resposta, a direção e a graça para os nossos corações. Por isso fala conosco, Pai, através da Tua palavra, pois desejamos ouvir o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar nesta noite sobre 5 dicas para você fazer, 5 dicas para você fazer quando você não sabe o que fazer. Ok, profundidade. Isso é filosofada, né? 5 dicas para você fazer quando você não sabe o que fazer. Quem aqui já enfrentou alguma situação na sua vida que você não sabia o que fazer ou não sabe o que fazer algumas vezes? Todos nós. E essas situações podem ser situações lá interiores, podem ser situações familiares, situações financeiras, ser situações profissionais. E nós muitas vezes nos encontraremos em uma situação. E agora? O que eu faço? Vou por aqui ou vou por ali? E quando nós estamos numa situação dessa, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas infelizmente nós, na nossa tendência natural e humana, muitas vezes somos precipitados e tomamos decisões sem reflexão, sem ter realmente consciência de que as nossas decisões trarão consequências. E quando você está então em um momento de indecisão, é momento de você agir então e ouvir esses 5 conselhos que vamos dar para você, que com certeza muitos de vocês já praticam, já fazem, mas é importante que você fortaleça isso dentro de você. Quando eu não souber o que fazer, eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, como a primeira dica, o primeiro passo, quando você estiver nesta situação desafiadora na sua vida, é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o teu coração. Então a primeira coisa a ser feita é buscar ao Senhor, buscar a direção do Senhor. É você realmente ter consciência de que em você, em suas ideias, em suas opiniões, em as suas convicções são limitadas naquela situação, e você precisa de uma direção maior. Você precisa daquele que pode te dar uma saída bem direcionada, e esta pessoa é o nosso Deus. Mas muitas e muitas vezes nós buscamos a Deus sem muita intensidade. Nós podemos lembrar de algumas pessoas que foram até Jesus, e eu me lembro bem daquele homem que estava ali no tanque de Betesda. Ele estava ali buscando a sua cura. Ele estava ali aguardando um anjo vir dos céus e movimentar as águas para que ele fosse curado. E de repente Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ser curado? Ele estava ali com o propósito, pelo menos a Bíblia diz, que uma vez por ano vinha um anjo e movimentava as águas, e aquele que pulasse primeiro no tanque seria curado. E ele estava ali há muitos anos. E de repente chega Jesus e pergunta: você quer ser curado? E aquele homem abre ali um lamento. Ele não estava tão convicto do que ele queria. A sua busca era uma busca meio quero, mas não quero. Porque Jesus perguntou: você quer ser curado? E aquele homem começa a dizer assim: ninguém me leva. Quando o anjo vem dos céus, ninguém consegue me levar e me jogar na água primeiro.
E ele começa a lamentar e a dizer que está vendo, para mim não dá certo. Para mim eu estou aqui, mas eu quero ser curado, mas não sei se quero, porque não dá nada certo, ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim. Mas Jesus perguntou: você quer ser curado? A pergunta era objetiva da parte de Jesus. E quantas vezes nós nos encontramos e buscamos a Deus desta forma, sem ter uma clareza do que desejamos, sem ter convicção do que buscamos, e começamos a apresentar desculpas para Deus. Quantas pessoas que estão buscando alguma coisa, mas dizem assim: ai, será que eu mereço? Ai, será que Deus está olhando para mim? Será que esta bênção vai chegar? Será que Deus não se esqueceu? Falta então convicção. E aquele homem estava nessa situação, buscando a cura, mas não sabia se queria ser curado. Quantas vezes você vem na casa de Deus e fala: eu vou na casa de Deus, eu vou buscar uma bênção. Que bênção? Não sei, mas estou lá, eu vou lá. O que você quer receber nesta noite? O que Deus me der está bom, mas o que você veio buscar? Não sei, só sei que eu vim. E às vezes nós perdemos, a objetividade, nós perdemos o foco, e a palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. E aí eu posso citar um outro homem, também bastante conhecido, que é o cego de Jericó. E ele estava à beira do caminho, ali passou um borbulho, uma agitação, e ele pergunta para as pessoas: o que está acontecendo? Aí falaram: olha, é Jesus está passando por aqui. Aí de repente aquele homem que estava ali pedindo, ele não estava ali para ser curado, mas quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu uma convicção dentro dele. E ele começou a clamar com alta voz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até os discípulos falaram: olha, fica quieto, não perturbes o mestre. E quanto mais as pessoas falavam para ele: fica quieto, mais alto ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele chamou a atenção, e Jesus para, naquela multidão toda, para e chega para os discípulos: vai buscar aquele homem. E foram lá até o Bartimeu e pegaram Bartimeu, ele deixou a capa, vem para cá. E aí está face a face a Jesus. E Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não vacilou. Ele não disse assim: olha, eu quero um dinheiro porque está faltando leite em casa, está vendo, eu nasci cego. Ele não lamentou, ele falou: olha, o que eu quero ver. E é interessante que ele estava à beira do caminho pedindo dinheiro, porque ele precisava da ajuda dos outros. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu nele um desejo, uma convicção, e ele busca intensamente o milagre de Jesus. E ele diz: eu quero ver. Então, amados, nós precisamos ter essa intensidade. Nós precisamos ter esta clareza no nosso coração. E eu quero dizer para você: Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Então que haja em você, não aquela disposição daquele homem à beira ali do poço, mas que você possa ser impactado pelo Espírito Santo. E você clame com toda a convicção: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clama, 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 porque Deus não resiste um coração sincero. Mas às vezes nós estamos tão assim para baixo que, será? E achamos mil desculpas. Mas, meu querido, Deus te ama com amor eterno. Deus sabe o seu nome, Ele sabe a sua dor, mas Ele está te perguntando: que queres que eu te faça? Então esses dois homens buscaram a Deus. Aí vamos citar a outra também bastante conhecida, a mulher do fluxo de sangue. Ela buscou em todos os meios possíveis, gastou todo o seu dinheiro, e com certeza tinha posse. Ela tinha uma hemorragia muito grande há anos, e a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro em médicos, gastou tudo que tinha. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus,
E ela não pediu um atendimento exclusivo, não marcou nenhum horário com Jesus. Ela não falou, olha, liga lá para mim, vê se tem uma agenda para mim, porque eu preciso falar com Jesus. Não, aquela mulher, nasceu no coração dela também um desejo de busca. E algo nasceu dentro dela, falou, olha, eu vou ter com este Jesus, eu não preciso falar nada com ele, mas se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aquela mulher, dominada por esse sentimento, por esta convicção, por esta clareza do que ela queria, ela começou a caminhar. E naquela época, uma mulher que estava menstruada, ela não poderia estar no meio da comunidade. Naquele tempo era considerada como imunda. Mas aquela mulher não se importou com a tradição, não se importou com o que iriam pensar dela. Mas ela vai e começa a enfrentar aquela multidão. Jesus sempre estava envolto de pessoas. E aquela mulher vai empurrar um, empurra outro. E ela vai se esforçando e de repente, sem ninguém perceber, ela vem e toca nas vestes de Jesus. Os discípulos não perceberam, as pessoas não perceberam, porque era muita gente. Mas Jesus, quando alguém tocou, ele parou. Ele parou e perguntou para os discípulos, quem me tocou? Mestre, dá uma olhada, a multidão, quantas pessoas, é um empurra, empurra, e o Senhor vem nos perguntar, quem te tocou? Ah, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou com convicção, alguém me buscou de todo o coração, alguém veio aqui e me tocou, não falou comigo, não marcou hora, mas ela veio aqui em busca do milagre. E aquela mulher falou, ele percebeu. E ela prontamente disse, sou eu. E ela conta a história dela. Falou, olha, eu estava assim, assim, assim. E Jesus diz, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E ser livre deste mal. Então a primeira dica que eu dou para você é buscar a Deus. Mas o buscar a Deus não pode ser algo mecânico, religioso. Não pode ser algo que você faz de maneira inconsciente quando fazia quando criança. Eu aprendi a rezar. Mas eu começava a rezar o Pai Nosso que está no céu santificado. E dormia. Mas quando eu comecei a entender que Jesus não mandou rezar o Pai Nosso, mas nos deu aquela oração como modelo, e aprender com Ele a profundidade. Então quando há intimidade, quando há desejo, quando há convicção, quando você realmente faz um propósito, eu vou buscar a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando há convicção, você pode ter certeza, Deus vai mover os céus para te abençoar. Então, primeira dica, você não sabe o que fazer? Busque a Deus. De que maneira eu busco a Deus? De todo o coração. Você tem que marcar um jejum, tem que orar, tem que buscar, tem que levantar de madrugada. Não importa, Deus falará com você. Mas você precisa pagar o preço. E não adianta ficar culpando Deus porque, está vendo o que está me acontecendo? Se está acontecendo, tem muitas causas. E uma das principais causas da nossa luta, da nossa dificuldade, é a nossa escolha errada. Tem gente que vem para Deus depois que já fez tudo errado e culpa a Deus porque não recebe a bênção. Está na hora de você se arrepender, de você ter um coração cheio de convicção, falar, Deus, eu errei, estava em caminho mau, mas eu estou aqui, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me transforma, faz de mim uma pessoa livre. Amados, buscar a Deus precisa coração. Eu não ia falar, mas está me vindo à mente e vou falar. Aquele pai que vai até os discípulos e pede para os discípulos libertar o seu filho que estava totalmente possesso. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus estava no monte da transfiguração, descendo, ele viu aquele tumulto, e aquele pai chega até ele, mestre, eu trouxe o meu filho para os discípulos, eles não conseguiram, mas olha, e Jesus olha para ele, você crê? Eu creio, mas me perdoa na minha pouca fé. Quando aquele homem foi sincero em dizer, em confessar, eu acredito, eu preciso, mas eu sou limitado. Prontamente Jesus veio e libertou seu filho. Então, primeira dica para você fazer quando você não sabe o que fazer é buscar a Deus. A segunda dica é importante tanto quanto você conhecer e crer nas promessas de Deus.
Você conhecer e crer nas promessas de Deus. E Deus tem dado muitas promessas. E lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 4 diz: pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandiosíssimas promessas, para que por elas os torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui ele está dizendo assim: olha, o Senhor tem nos dado grandiosa e maravilhosa promessas. Maravilhosas promessas. Deus tem dado promessas, mas nós muitas vezes não conhecemos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Agora preste atenção neste versículo, 2 Coríntios 2, 1, 20. Olha o que está dizendo aqui. Preste bem atenção. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa o número das promessas. Olha lá, não importa, pois tanto quantas forem as promessas de Deus, nele está o quê? Está o quê? Nele quem? Jesus. Na minha versão diz mais claramente: todas têm em Cristo o sim. Então preste atenção. Em todas as promessas que Deus fizer para você, a resposta já é sim. Já é sim. Diz mais: por isso, por intermédio de Jesus, por intermédio dele, o amém. O que é amém? Assim seja. O amém já é para você. O amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então, amados, nós precisamos entender as promessas de Deus. Nós precisamos compreender as promessas de Deus. E meus amados, a resposta de Deus, ela sempre será para o nosso bem. Aqui ele está falando que Deus dará sim sempre para o nosso bem. E nós lembramos muito bem de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A resposta de Deus que virá à sua oração, pode ter certeza, esta resposta será para o seu bem. E muitas vezes a resposta não era da maneira que a gente queria. Muitas vezes a resposta de Deus, e aí nós podemos lembrar de Paulo, que tinha um espinho na carne, por 3 vezes orou ao Senhor, e Deus não tirou o espinho da carne, mas Deus respondeu o sim. Deus respondeu de maneira muito mais profunda do que aquilo que Paulo estava pedindo. Ele estava pedindo para tirar a carne, e Deus fala assim: não, eu não vou tirar esse espinho da carne, eu vou te dar a minha graça, e a minha graça te basta. E quando nós estamos cheios da graça de Deus, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos segurança. Mesmo que chegamos ao ponto de morrer, a Bíblia diz: quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então a resposta de Deus é sempre para o nosso bem. E se nós entendemos que Deus é soberano, que Ele me ama, e que Ele com certeza me ama, então eu estou seguro, então eu fico firmado nas promessas de Deus. E as promessas de Deus é que nós, todos que nele crer, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. O propósito de Deus para mim e para você é que nós entendamos que nós estamos de passagem neste mundo, mas existe uma eternidade aonde não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá doença, mas estaremos para sempre com Ele. E lá na eternidade, ali eu digo para você, ali é a plenitude. Mas enquanto estivermos aqui, somos peregrinos. Enquanto estivermos aqui, Deus continua sendo Deus, e as respostas de Deus sempre será para o nosso bem, mesmo que não a entendamos. Então, segunda coisa importante, crer nas promessas e entender que Jesus, Ele conquistou para nós na cruz a nossa vitória. Terceira dica: ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e a sua direção. E aqui, amados, nós precisamos de ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Você e eu precisamos de intimidade. Você já tentou dar um trote
meu tempo é trote, eu não sei nem como fala isso hoje. Mas quando você tenta dar um trote por telefone e você disfarça a sua voz para alguém conhecido, na hora ela pega o teu timbre, sim ou não? Você já tentou assim brincar com alguém no telefone? O que você está querendo? O que você quer? Eu muitas vezes consegui, mas muitas vezes não. Mas o que acontece? Você conhece o timbre da voz que você tem intimidade. Você, esposa, sabe até, se for o seu marido, parece que você sente a presença dele. Porque há intimidade. Eu tenho que ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz de Deus preciso ter intimidade. Eu preciso ter esta frequência bem sintonizada na voz de Deus. Eu preciso conhecer o timbre da voz de Deus. E quando Deus falar comigo, eu não vou ter dúvida. Mas quantas vezes nós, pastores, recebemos jovens na nossa salinha. Ai, pastora, ore por mim. Ó, pastor, ore por mim. Nós oramos, nós vamos começar a namorar. Vocês oraram? Deus falou que sim, glória a Deus. Ai, pastor, pode orar. Ora, daqui 2 meses. E aí, como é que vai o namoro? Terminamos. Deus falou para terminar. É um tal de colocar Deus nas coisas, que Deus é esse que fala aqui e fala ali. Então nós precisamos de intimidade. Lógico que Deus pode nos provar, sim, mas Deus é coerente. Ele provou Abraão quando disse: vai e sacrifica o teu filho. Abraão ouviu a voz de Deus, sabia que era Deus, e ele obedece. Ele vai em direção ao monte para sacrificar. Ele tinha certeza que foi Deus que pediu aquilo, não entendendo, não compreendendo como pode, mas no coração dele: se eu matar, Deus vai ressuscitar, não sei o que vai acontecer, mas eu estou obedecendo. E quando ele prepara tudo, lá vem uma voz de novo: Abraão. Ele conhecia o timbre, ele não teve dúvida. Pois não, Senhor, não toque no menino, porque você me obedeceu, e isto me basta. Um cordeiro estava ali no espinheiro para substituir o filho. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E é interessante, porque lá em João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Que aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Meu amado, se nós, como ovelha do Senhor, e Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando eu e você ouvimos a palavra de Jesus, a palavra de Deus, nós passamos da morte para a vida, nós passamos do fracasso para a vitória, nós passamos das lutas em conquista, das promessas da vitória que o Senhor tem nos dado. Quando eu e você ouvimos a voz de Deus, e se Deus tem falado com você, pode ter certeza, a vitória está garantida. E você vai passar da morte, da tristeza, da dor, da luta, para um passo de vida, e vida com abundância, porque eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então quando você ouve a voz de Deus, mesmo que seja passar pelo deserto, Deus fará a rocha verter água, e virá maná do céu para saciar a sua fome. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele é o meu pastor. Se eu estou em pastos verdejantes, aleluia. Se eu estou no vale da sombra da morte, aleluia. Porque o meu pastor é o pastor que cuida bem das ovelhas, e ao ponto de dar a vida por mim como ovelha, e ele já me deu vida, então eu estou seguro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas preste atenção neste versículo,
Provérbios 28, 9. Aqui a coisa vai pegando. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a minha lei, até a sua oração será abominável. Se eu não dou atenção à palavra de Deus, aos princípios de Deus, às orientações de Deus, a minha oração será distorcida totalmente, e Deus não tem compromisso algum com a sua oração. Não tem compromisso, porque você está se desviando da lei, da palavra do Senhor, dos princípios do Senhor. Deus não tem compromisso com você. Quando você está na desobediência, quando você escolhe o seu próprio caminho, quando você decide se afastar de Deus, Deus te ama, Deus fará de tudo para chamar a sua atenção, mas você precisa deixar o mau caminho e se voltar para Deus, para que Ele responda a sua oração, para que Ele manifeste a glória dEle na sua vida. Então Deus não tem compromisso com você se você está longe dEle, mas Ele tem compromisso com os filhos. E meu amado, pai que é pai, jamais abandona o filho. E eu tenho certeza que Deus nos trata como filho. E nós precisamos então desta disposição de ouvir a palavra de Deus. E Jesus dizendo algo assim muito importante para mim e para você. Ele está dizendo assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo será o seu consolador. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos dará ouvidos sensíveis para conhecer a verdade. Nós teremos esta sensibilidade dada pelo próprio Espírito, e Ele nos concede os dons para isso, para discernirmos, para entendermos o linguajar do Senhor. E aí o Salmo 32, 8 diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sobre minha vista. Há uma promessa de que o Senhor vai nos instruir, Ele vai nos ensinar. Meu querido, se você tem um coração voltado para Deus, se você está buscando a Deus, se você está crendo nas promessas, se você está se dispondo a ouvir a voz de Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar, Ele vai te levar naquele lugar que Ele prometeu que você estaria. Então nós precisamos disso. E o quarto conselho: obedecer a palavra. Obedecer o que Deus tem te falado, o que Deus tem te pedido, o que Deus tem revelado na palavra para você. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Meu amado, sem obediência não há bênção. Sem obedecer a palavra de Deus e obedecer a Deus, não haverá vitória. Porque Deus estabelece princípios para serem obedecidos. E quando eu fujo dos princípios, quando eu fujo de obedecer a Deus, eu tenho consequência. E lá em 1 Samuel 15 diz: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender muito mais do que gordura de carneiro. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. Deus quer que você obedeça a Deus. Não adianta você fazer coisas para Deus, Deus não se impressiona com o que fazemos. Deus, na verdade, Ele é impactado quando o coração da pessoa é um coração submisso e obediente. Mas Deus não se impressiona com o talento, porque foi Ele que deu.
Se você tem uma voz linda, grande coisa, foi Ele que te deu. Se você tem um talento maravilhoso para falar, foi Ele que te deu. Se você faz uma coisa bem, eu sei fazer, eu sei cantar. Quando eu dirijo o louvor, o fogo cai, grande coisa, foi Ele que te deu. Ele não vai ser impressionado por aquilo que Ele já te deu. Mas quando o seu coração é um coração sincero, e um coração quebrantado, Deus não resiste. Ele move os céus. Quando você diz: Senhor, ó Senhor, me perdoa. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Senhor, tem compaixão. Eu vou obedecer a Tua palavra, me ajuda e me fortalece. Aí então Deus abre os céus. Então obedecer é melhor do que sacrificar. E aí Atos 5:29, Pedro e os apóstolos declaram algo tremendo: importa antes obedecer a Deus do que os homens. Nós estamos vivendo em dias aonde esta sociedade, dominada por tantos pensamentos totalmente distorcidos, tem se levantado contra os princípios e valores de Deus. Está na hora de nós declararmos isso que os apóstolos: importa-nos, antes de tudo, obedecer a Deus do que os homens. Então, obediência move a mão de Deus. E o quinto e última dica, é estar seguro em Deus. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece. Quem quer ser rico aqui? Ninguém, só eu? Eu quero. E eu já sou rico, porque a bênção de Deus me enriquece. Eu sou rico de saúde. Quem está me vendo aqui, diga aleluia. Você tem um olho bom. Quem não tem carro aqui e veio a pé para a igreja, glória a Deus, você tem perna perfeita. Aleluia, aleluia. Quem aqui tem um um carrinho velho, mas veio de carro, aleluia. Nós temos muito que agradecer. Quem está desempregado aqui, mas comeu hoje? Comeu? Tomou um cafezinho pelo menos? Quem está desempregado e dormiu numa cama e está com um cobertorzinho? Também conseguiu? Quem tem cobertor, quem tem casa, nós somos abençoados, somos ricos, temos casa, aleluia. Mas é da tia, do tio, está emprestado. Jesus pegou túmulo emprestado, mas ele era rico. E você é rico porque você tem vida. Ai, Carlos, mas estou sofrendo tanto. Ai, estou cheio de problema. Mas está vivo, então há esperança. Pare de lamentar. Para de lamentar. Você tem mão, você tem olhos. Ai, não tenho, eu sou paralítico. Deus dá para aquelas pessoas, e é realmente pessoas especiais. E Deus dá tanta habilidade para aquele que por circunstância não era propósito. Deus não, o desejo de Deus é que esta humanidade fosse perfeita, mas o pecado entrou, e quando porventura há uma deficiência, Deus restabelece. Se aquela pessoa tiver uma compreensão de que ela é especial para Deus, e ela é especial porque Deus fez dela especial, e ela como fazer desses princípios verdadeiro na vida dela, ela pode ter uma deficiência física, mas ela vai ser a pessoa mais feliz da terra. Vocês com certeza já viram no YouTube aquele hominho, eu não sei nem como falar, aquele homem que não tem braço, não tem perna, aquele toquinho de gente. Quem já viu um americano? Ele tem revolucionado o mundo, porque ele entendeu que ele é a imagem e semelhança de Deus. Apesar de toda aquela deficiência, ele tem vida, ele tem esperança. Então, meu amado, você é rico, independente da sua conta bancária. Você é rico, independente da cor da sua pele. Você é rico, independente do seu físico. Você é rico, independente do bairro onde você mora, porque você é filho do Criador dos céus e da terra. Nós somos ricos. Nós somos ricos. Como nós temos que agradecer, querido. Como nós temos que agradecer. Eu não me canso de agradecer que tenho 57 anos. Ai, que privilégio.
porque muitos ficaram no 18. Meu primo com 32 anos partiu. Ah, Carlos, tenho só 18, tenho muito pela frente. Não, você já tem que agradecer pelos 17, pelos 15, pelos 20, porque teve gente. A minha irmã era gêmea. Uma está viva até hoje, outra morreu dias após ter nascido. Então é um privilégio estar vivo. Com 15, com 17, com 20, não importa. Então a bênção de Deus nos enriquece. E eu sou uma pessoa rica e abençoada, porque o Senhor é o meu Deus e Ele tem me dado vida. Você pode dizer isso a seu respeito? Quem aqui é rico, diga aleluia. Aleluia. Nós somos muito limitados. Quando fala em riqueza, pensa em dinheiro. Dinheiro, meu irmão, não resolve o nosso problema. Ah, mas ajuda. Tudo bem, mas maior é Deus do que o dinheiro. Porque tem gente que não tem dinheiro, está desempregado, está passando numa crise financeira. Mas o salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu jamais vi o justo mendigar o pão. Deus é o nosso supridor. Então nós precisamos estar seguros em Deus, porque as bênçãos do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dor alguma. E esta palavra bênção tem alguns significados bonitos, que para mim foi muito revelador. O que significa bênção? O que significa bênção? Você veio buscar uma bênção? Mas o que significa bênção? Ah, é uma bênção. Quem veio buscar uma bênção hoje? Diga aleluia. E o que você define como bênção? E o que é bênção? Ah, Carlos, bênção é bênção. E aquele irmão ali é uma bênção. O que você quer dizer que aquele irmão é uma bênção? Ele é uma bênção. Mas o que é bênção? Hã? Amor de Deus. O que é bênção? Presente de Deus. Amor de Deus. Mas o que significa bênção? Dádiva, presente, algo que você vem buscar. Quando você vem buscar uma bênção, você tem que fazer como aquela mulher, como o cego de Jericó. Eu vou buscar uma bênção, e a minha bênção tem nome. Qual é o nome da sua bênção hoje? Ah, não sei. Mas olha, bênção então é dádiva. Pedi e dar-se-vos-á. Mas existe uma outra definição de bênção. Bênção é presença de Deus. Deus está presente aqui, então o culto é uma bênção. Mas tem uma outra definição de bênção. Deus em mim para abençoar as outras pessoas. Então quando você diz, aquele irmão, aquela irmã é uma bênção, é porque Deus nela, através dela, me abençoou. Então bênção é algo muito mais abrangente do só quero. É você ter Deus. E se você tem Deus na sua vida, se Jesus está no seu coração, meu querido, você tem tudo o que você precisa. Valorize isso. E lá para encerrar, 2 Crônicas capítulo 20. Lá na segunda parte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Nós precisamos crer em Deus. Quem crê em Deus aqui, diga aleluia. Mas aqui a Bíblia fala também que sobre nós crermos nos profetas. Só que a palavra profeta, nós limitamos às vezes ela. Essa palavra profeta também tem um significado. Lógico que existe aquele que ouve a voz de Deus, existe o dom de profeta, existe o dom de profecia. Mas profeta, na verdade, o significado mais abrangente de profeta é mensageiro. E Deus usará mensageiros
se você crer nos mensageiros de Deus, você vai prosperar. Pode ser uma criança trazendo uma palavra de esperança, Deus vai usar os mensageiros dele, vai usar você é o mensageiro, você recebeu o Espírito Santo e você é testemunha, você tem mensagem para passar para as pessoas. E se você liberar palavras para os seus amigos, se você anunciar o Evangelho para as pessoas e elas crerem naquilo que você está falando, elas serão salvas. Então é muito mais abrangente. E você é um profeta de Deus. Quem é mensageiro de Jesus aqui? Diga aleluia. Então você tem mensagem para passar para as pessoas. Lá na Conexão, você é o mensageiro de Jesus, e Deus está te usando para tocar naquelas vidas. Elas estão recebendo a mensagem e elas estão sendo abençoadas, e elas estão se tornando pessoas livres, libertas, transformadas pelo Evangelho de Jesus. Então vamos ampliar, crer no Senhor Jesus, crer no vosso Deus e crer nos mensageiros de Deus, e prosperarás. Amados, 5 dicas. Você não sabe o que fazer nesta semana diante dos seus problemas? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Segunda coisa, conheça e creia nas promessas de Deus. Ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e descanse, confie no Senhor, esteja seguro nele. Pratique esses 5 conselhos. Eu tenho certeza, você vai errar muito menos. Você vai ter segurança. Você vai ter a bênção completa na sua vida. Feche seus olhos. É o Senhor em quem nós temos